Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, galera, dando continuidade à análise sobre os crimes contra o patrimônio, vamos falar das condutas vinculadas ao crime de dano, que se iniciam lá no artigo 163 do Código Penal, com crime de dano em sentido estrito, e irá até o artigo 167 do Código Penal, que tratará das modalidades de ação penal cabíveis a depender da conduta que seja praticada. Beleza? Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Levi Moscovitz, e manda sua dúvida, manda sua questão, manda sua crítica, sugestão. A gente está aqui para caminhar ao seu lado até o momento do seu sucesso. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa seu caderno, já separa sua caneta e vambora trabalhar, porque a gente vai começar a trabalhar com crime de dano em sentido estrito, previsto lá no artigo 163 do Código Penal, e que já te adianto que dentre todos esses que nós vamos estudar, sem dúvidas é aquele que tem maior índice de cobrança em certames e avaliações públicas, de modo que a gente precisa ficar muito esperto no que diz respeito a esse crime. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Iniciada a aula, vamos falar sobre o crime de dano do artigo 163 do Código Penal. Bom, a ideia do crime de dano vinculada a uma análise de crime patrimonial parte da seguinte premissa: olha, o meu patrimônio está aqui e eu tenho o direito de que você não destrua, não danifique, não inutilize o meu patrimônio. Isso aí é uma coisa muito simples que a gente precisa raciocinar. Não por outra razão que, verificando o artigo 163 do Código Penal, assim estará: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Por que se chama sempre a atenção da coisa ser alheia? Porque, meu amigo, você tem total administração e gestão sobre os seus bens. Se você quiser destruir os seus bens, não haverá crime algum vinculado a isso. O que você não pode é realizar essa mesma conduta com as coisas que são dos outros. Não é isso mesmo? Portanto, trata-se de uma pena de detenção, já sabe, a pena de detenção é aquela que não admite regime inicial fechado de cumprimento de pena, então somente o regime semiaberto e o aberto, de 1 a 6 meses ou multa. Lembre-se, portanto, que em razão do patamar de pena, trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo, sendo de competência para processo e análise do Juizado Especial Criminal, o GCRIM, que tem previsão na Lei 9.099 de 95. Beleza? Então a ideia de dano é muito tranquila a gente conseguir perceber isso, né? Basicamente você destruiu o que não é seu. Eu já quero logo, pessoal, chamar a atenção a algumas coisas que aqui são importantes, tá? Primeiro, sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar um crime de dano? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, pessoal. Trata-se, portanto, de um crime comum, e sendo um crime comum, nós já sabemos que trata-se de uma hipótese em que a lei não exige qualidade ou condição em específico do agente para os fins de praticar este delito, tá? Sujeito passivo, quem pode ser vítima de um crime de dano? Qualquer pessoa, né, pessoal? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que possua patrimônio pode ser vítima do crime de dano. Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico que é atingido pela conduta do crime de dano? É o bem jurídico patrimônio, não é isso mesmo? Você tem direito que ninguém destrua o seu patrimônio, tá? Objeto material. Objeto material. A que ou a quem recai essa conduta, Levi? A coisa que é danificada, né? A coisa que sofre o dano, tá? Elemento objetivo e subjetivo. Aqui vem as partes importantes para a gente conversar. Já sabe que quando me refiro a elemento objetivo, eu vou analisar o tipo. Vamos lá. Destruir. Destruir, pessoal, é basicamente você aniquilar, né? Fazer com que uma determinada coisa ela simplesmente deixe de existir. Tá? Inutilizar é basicamente você, com sua conduta, retirar qualidades e características específicas e imprescindíveis para que aquela coisa seja útil, né? Por exemplo, é você pegar um controle remoto, né, e retirar todos os seus botões. Importa que tenha pilha, se ela não tiver os botões, ela ali será inútil
para o que ela foi criada, tá? E deteriorar, pessoal, é você, de certo modo, danificar. Você não retirar todos os botões, mas você tirar os botões de ligar e desligar, de mudar o canal e de aumentar e diminuir o volume. Ora, a pessoa terá alguma dificuldade para ainda utilizar aquilo, né? Coisa, lembre-se que coisa, pessoal, a grosso modo, é tudo aquilo que não seja pessoa, né? Então eu posso estar me referindo, como eu lhe dei o exemplo de controle remoto, eu posso estar me referindo inclusive a um animal, pessoal. Agora, observe bem, se eu estiver tratando de maus tratos a animal, aí nós temos uma pena refletiva lá na lei 9605 de 98, a lei de crimes ambientais, tá? Então tome cuidado em relação a isso. E essa coisa precisa ser alheia, como eu chamei a atenção para você, partindo-se da premissa de que você não pratica crime se você danificar algo que é seu. Uma questão interessante, pessoal, diz respeito a um verbo que não está aqui, que é o verbo desaparecer. Desaparecer. Imagine a seguinte situação fática. Vou contar um caso real, inclusive, tá, pessoal? Um caso real, só para vocês entenderem como a situação funciona. Nós na faculdade, nós tínhamos um amigo que ele era muito desligado com as coisas. Então, um determinado dia, a gente, né, universitário não é brincadeira, nós querendo ensinar uma lição para ele e percebendo que ele tinha deixado a chave do carro dele em qualquer lugar, né, nós pegamos a chave dele, né, um colega foi até o estacionamento e mudou o carro dele de lugar. Tirou de um canto e colocou em outro canto. No momento de irmos embora, ele vai até o estacionamento e simplesmente chega na vaga e não encontra o carro dele. E ele começa a rodar em cima da vaga. Meu Deus, meu carro, onde está meu carro? Onde está meu carro? Pouco tempo depois, entregamos a chave a ele e nós dizemos, tenha mais cuidado com suas coisas. Levi, a conduta que nós ali praticamos configura crime de dano? Não, pessoal, por duas razões muito básicas. Primeiro, que em razão do princípio da legalidade não há conduta de desaparecer, tá? E segundo, Levi, não poderia ser crime de furto? Não, pessoal. Por quê? Porque o crime de furto exige apossamento, um ânimo de apossamento definitivo. Você subtrai algo com o objetivo de acrescer em seu patrimônio, e o objetivo não era esse. Nós só queríamos tirar o carro dele e colocarmos em outro lugar e logo em seguida entregarmos de volta a chave para ele. Então lembre-se, pessoal, que desaparecer com algo e deixar a pessoa louca procurando, em que pese poder figurar uma ação cível, não configura crime de dano. Belezinha? Tranquilinho? Chame atenção a isso em suas anotações. Segunda coisa, pessoal, elemento subjetivo, Levi. Qual é o elemento subjetivo? Dolo, culpa? Vamos lá, resposta. O crime de dano ele só pode ser praticado mediante conduta dolosa. Portanto, pessoal, se alguém sem querer acaba destruindo, inutilizando ou deteriorando coisa alheia, não comete o crime de dano, tá? Pode, inclusive, ser alvo de uma responsabilização civil perante a justiça civil, mas não haverá crime, não haverá aí processo penal em seu desfavor. Por quê? Porque, tome nota, não existe crime de dano culposo. O crime de dano exige dolo, vontade inequívoca de destruir patrimônio alheio. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Tome essas informações, que essas informações são importantes, principalmente no que diz respeito ao dolo. Combinado? Dito isso, pessoal, vamos trabalhar com a classificação doutrinária. Classificação doutrinária eu já te mostrei em algumas oportunidades que se trata de algo que cai em prova e a gente precisa estar esperto. Vamos lá, pessoal? Trata-se de crime comum, por quê? Porque, como já vimos aqui, não existe a necessidade de uma qualidade ou condição específica do agente para os fins de praticá-lo. Trata-se de um crime material ou crime de resultado. Por quê, Levi? Porque trata-se de um crime que depende da ocorrência do dano à coisa alheia para os fins de sua consumação, de modo que se o indivíduo tentar destruir, inutilizar ou deteriorar e não consiga destruir, deteriorar ou inutilizar essa coisa alheia, trazendo qualquer tipo de dano, danificando a coisa alheia, não haverá consumação, o crime será tão somente tentado. Então lembre-se que se trata de um crime material e só haverá crime de dano consumado se o indivíduo conseguir concluir o seu intento delituoso, certo? Trata-se de um crime de forma livre, por quê? Porque o legislador não impõe uma forma a ser praticado, difere-se do crime de forma vinculada, que essa forma é exigida no crime, tá? Já vimos aqui alguns crimes de forma vinculada, inclusive aqui no TEC. Trata-se de um crime comissivo, por quê, Levi? Porque exige que você saia da sua inércia para os fins de praticá-lo.
Trata-se de um crime instantâneo, ou seja, uma vez consumado, seus efeitos param de surtir. Efetivamente, difere-se do crime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo, assim como seus efeitos. Trata-se de um crime de dano justamente pela capacidade de provocar um dano ao bem jurídico alheio, tá? Existe a ocorrência desse dano. Trata-se de um crime unissubjetivo, ou seja, Levi, o crime unissubjetivo é aquele que nós vamos exigir tão somente uma única pessoa para os fins de praticá-lo, não se exigindo concurso de pessoas para tanto. E trata-se de um crime plurissubsistente, porque eu já te avisei, o crime plurissubsistente é aquele que admite fracionamento do item e, portanto, admite tentativa. Então tome nota aí nessas informações, que essas informações elas são bastante importantes. Combinado, pessoal? Se você por um acaso tiver ficado com alguma dúvida até aqui, já sabe, entra lá no nosso Instagram, @LeviMoscovitz, e vamos conversar, vamos tirar essa dúvida. Combinado? Primeira parte está aí para você, pessoal. Vamos iniciar a segunda parte, que a gente começa a trabalhar com as formas qualificadas do crime de dano, tá? Com as formas qualificadas do crime de dano. Lembre-se que o crime qualificado é aquele crime que apresenta para nós uma conduta mais gravosa e uma pena nova mais grave. Difere-se da causa de aumento de pena, porque na causa de aumento de pena, lembre-se você que haverá o acréscimo de uma fração estabelecida pela lei. Então, aqui nós temos um crime qualificado. Vamos lá, galera, vamos conhecer as hipóteses de dano qualificado? Primeira hipótese, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Onde é que eu tô querendo chegar com isso daqui? Observe que nessas hipóteses, além do indivíduo, preste atenção, além do indivíduo danificar o patrimônio alheio, o indivíduo se vale de violência ou grave ameaça como meio para conseguir danificar esse patrimônio. Dá um exemplo aí, Levi. Digamos que uma determinada casa de praia tenha um caseiro que toma ali conta, né? E aí uma determinada pessoa quer destruir a casa do outro, vai e adentra nessa casa, aponta uma arma de fogo, manda o sujeito sair e destrói a casa toda. Observe, pessoal, que esse emprego de violência ou grave ameaça não é necessário que ele seja empregado, né, em desfavor da pessoa que é titular do patrimônio, né? Titular, a dona da coisa. Não é necessário. Basta que seja empregado contra determinada pessoa com o objetivo de ser um meio para praticar o crime. Tá? Primeira informação importante para você. Segunda informação. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o crime não constitui crime mais... Se o fato, não constitui crime mais grave. Qual é o ponto aqui que a gente precisa chamar a atenção, pessoal? 2 pontos. O primeiro, emprego de substância inflamável ou explosiva, observe você que aqui a gente vai estar lidando com o básico. Se eu, por exemplo, preste atenção, quero destruir, certo? Diversos porta-retratos, preste atenção, diversos porta-retratos da casa de alguém, deu uma crise de ciúme, certo? Eu não, porque eu não sou ciumento. Mas imagine João aí, João entra na casa de Maria, que foi namorada dele, certo? Pega todos os porta-retratos que tem Maria e o novo namorado dela, certo? E joga álcool e toca fogo. Concorda que ele se valeu de substância inflamável? Valendo-se ali de substância inflamável, fala-se em crime de dano qualificado. E agora? Qual é o segundo ponto que a gente precisa chamar a atenção aqui? Observe que a lei diz, se o fato não constitui crime mais grave. Por quê? Porque digamos que o sujeito se vale para essa mesma conduta de um explosivo que provoque perigo comum. Aí, nesses casos, constituirá um crime mais grave e o sujeito não responderá pelo crime de dano qualificado, mas nesse exemplo que eu dei, ele responderá por crime de explosão, lá no artigo 251 do Código Penal. Ou ainda, a depender do que ele faça, se ele coloca fogo dentro de uma casa, por exemplo, ele não responderá pelo crime de dano qualificado, responderá pelo crime de incêndio, lá do artigo 250. Beleza, pessoal? Então eu trago essas informações para você saber. Se houver emprego de substância inflamável ou explosiva, você tem que observar se não causa perigo comum. Porque incêndio e explosão são crimes mais gravosos e, configurado o perigo comum na conduta em concreto, o sujeito deverá responder pelo crime mais grave. Portanto, fala-se, pessoal, que aqui, ó, nada mais é do que um crime subsidiário, tá? Subsidiário, que a sua prova também pode chamar de soldado de reserva. Combinado? Ponto 2. Ponto 3.
contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Aqui é uma aula de direito administrativo. Sabe que ele vai trazer tudo isso para você, vai dizer o seguinte, meu amigo, o patrimônio público, ele se reveste de uma importância gigantesca dentro de uma sociedade, porque o patrimônio público ele é caracterizado por ser de todos e todas. Dentro dessa linha de raciocínio, observe você que, se você se vale de uma conduta com o objetivo de danificar patrimônio público, claro que sua conduta ela deve ser muito mais gravosa e, portanto, merece uma repressão com muito mais rigor. Agora, isso aqui é de fácil entendimento, pessoal. Isso aqui é de fácil entendimento. Né? É muito comum, por exemplo, sujeitos estarem depredando prédios públicos, pessoas ali que acabam, em razão de determinadas circunstâncias, destruindo o patrimônio público. Mas qual é a manha de prova que eu quero trazer aqui para você? Vem cá, Levi. E se eu estiver tratando de um determinado imóvel que tiver um valor artístico, cultural ou ainda... Se eu estiver aqui tratando de um imóvel tombado, preste atenção, tá? Concorda comigo que pode existir? Um determinado prédio, ele foi tombado em razão do seu valor artístico, ou do seu valor cultural, ou do seu valor histórico. Não pode acontecer? Pode acontecer. Pergunta, Levi, se uma determinada pessoa se dirige até esse prédio e realiza atos de depredação, atos de dano em relação a esse prédio, vai responder ela, então, pela forma qualificada do crime do artigo 163, certo? Errado. Por quê? Porque existe uma figura típica específica para isso que a gente vai ver aqui no TEC, mas eu já te adianto para você não cair em pegadinha. Que figura é essa, Levi? É a figura do artigo 165 do Código Penal. Manha de prova, anote. Se o dano contra patrimônio público ele é realizado em face de imóvel tombado, preste atenção, tombado, o indivíduo não responderá pelo crime do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, mas sim pelo crime do artigo 165 do Código Penal, em razão do princípio da especialidade. E aí você não pode se passar nisso. Combinado? Tranquilinho? 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Aqui, pessoal, quando a gente falar de por motivo egoístico, eu vou estar tratando de uma pessoa que vai estar praticando essa conduta, né, de uma maneira tão torpe, tão assim, asquerosa, que você pergunta, pô, velho, por que o cara fez isso? Né? Por que o sujeito fez isso? Um bom exemplo disso é um indivíduo que quebra o carro do outro porque morre de inveja que o sujeito comprou um carro melhor do que o dele. Né? Então, observe que o mundo, ele infelizmente traz pessoas dessa natureza e a gente sabe que isso pode acontecer. Pode ou não pode, pessoal? Pode. Sabemos que pode. Então, dou um exemplo para você entender aí, tá? Motivo egoístico. Ou com prejuízo considerável para a vítima. Ele viu que é prejuízo considerável. Lembre-se que não é a receita de bolo. Tá? Onde é que eu tô querendo chegar? Você vai concordar comigo que prejuízo considerável ele será levado em consideração a depender da vítima. Pô, meu velho, se você destrói, né, um celular que custou R$8.000, que a pessoa que ganha um salário mínimo está pagando parcelado, você concorda comigo que se trata de um prejuízo considerável para a vítima? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Diferentemente de uma pessoa que ganha milhões de reais e que ela teve esse mesmo celular, né, danificado. Não é o caso. Portanto, prejuízo considerável, devemos analisar quem é, preste atenção, devemos analisar quem era a vítima. Tranquilinho, pessoal? E aí, Levi, nesses casos, qual será a pena? Pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Observe você que nesses casos, não se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Levi, me lembre aí, quando é infração penal de menor potencial ofensivo, nós teremos quando a pena máxima do crime for até 2 anos ou ainda todas as contravenções penais. Nesses casos, você já me ouviu dizer aqui diversas vezes, a competência para processo e julgamento é do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. Mas, como a pena máxima aqui ultrapassa 2 anos, indo até o patamar de 3 anos, não se fala em GCRIM. Combinado, pessoal? Isso aqui é importante, isso aqui cai em prova. Agora, confesso para você que o que mais cai em prova aqui, esse item 3, eu já chamei a atenção para você da pegadinha. Combinado? Então, galera, dito isso, se você ficou com alguma dúvida aqui, já sabe, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, para que a gente consiga
conversar sobre isso. Belezinha? Tranquilinho? Vamos lá, pontos importantes vinculados ao crime de dano, pessoal, que a gente não pode deixar de falar. Vamos lá? Manhas. Primeiro, pessoal, emprego de violência contra a pessoa e pena correspondente. Nós vimos no slide anterior que nós teremos crime de dano qualificado se há o emprego de violência contra a pessoa ou de grave ameaça. Pergunta é a seguinte, o sujeito adentra na casa do outro, né? Encontra um caseiro lá, desfere vários socos no caseiro e manda o cara embora. E aí, Levi, ele vai responder pelo crime de dano com emprego de violência, com dano qualificado apenas em razão do emprego de violência, ou ele também responderá pelos crimes vinculados à violência? Sem dúvidas, ele também responderá pela pena correspondente à violência praticada. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Se ele realiza uma lesão corporal leve, ele vai responder pelo crime de dano qualificado e pelo crime de lesão corporal de natureza leve. E se for grave, lesão corporal de natureza grave. E gravíssima, lesão corporal de natureza gravíssima. Seguida de morte, lesão corporal de seguida de morte. E homicídio, do mesmo jeito, responderá pelo homicídio. Belezinha, pessoal? Essa informação aqui é importante, tá? Se houver emprego da violência, o sujeito responderá pela pena correspondente, assim como ele foi praticado em concurso de crimes. Em concurso de crimes. E aí eu quero ver se você tá ligado. E aí, Levi, nesse caso, fala-se em concurso material, concurso formal, ou ainda fala-se em crime continuado. Aí é que você tem que se perguntar o seguinte, vem cá, velho, quantas condutas o sujeito pratica? Concorde comigo que se ele vale de uma única conduta com o objetivo de ter acesso aos bens que ele ali gostaria de danificar, fala-se em concurso formal de crimes no artigo 70 do Código Penal. Belezinha, tranquilinho? Esse é o primeiro tópico que eu quero trazer. Segundo tópico, pessoal, ação penal. Observe você que, no que diz respeito à ação penal vinculada ao crime de dano, a gente tem que ter algum cuidado pelo seguinte. Ó, galera, o crime de dano simples, presta atenção, vou até colocar aqui, tá? O crime de dano simples é o que está no caput. E aquele praticado por motivo egoístico ou que resulta prejuízo considerável são crimes que se processam mediante ação penal privada, ou seja, somente se procedem mediante queixa-crime. Lembrando a você, inclusive tem aula aqui no TEC sobre isso, que deverá ser ajuizada a queixa-crime no prazo de 6 meses contados da ciência da autoria, sendo esse prazo um prazo decadencial. E das demais hipóteses, Levi, das demais hipóteses que vimos agora, né, quando há emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, né, se existe emprego de substância explosiva ou inflamável, ou se trata de um dano contra o patrimônio público, trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Belezinha, pessoal? Tranquilinho, informações importantes aqui para você não se passar, tá? Terceiro ponto, galera. Sabotagem informática configura crime de dano? Essa questão é interessante e pode cair em prova. Como assim, Levi? Me dá um exemplo aí para eu entender. Imagine que uma determinada pessoa consegue instalar um vírus de computador, né, no laptop, no computador da outra, né, no gabinete da outra. E ele consegue realizar essa conduta e simplesmente o computador se torna inútil. O cara não consegue mais fazer absolutamente nada. Observe, eu não estou falando do computador ficar lento, eu estou falando do computador deixar de funcionar. Pergunta, Levi, pode ser configurado o crime de dano? Pode, sem dúvidas que pode. Vou até colocar um sim bem grande aqui para você, ó. Sim, ou seja, qualquer tipo de sabotagem informática, um vírus, instalação de um software, qualquer coisa que impeça o funcionamento daquela máquina, destruindo, deteriorando, inutilizando, configurar sim crime de dano, esse crime do artigo 63 do Código Penal que nós estamos estudando. E por fim, pessoal, fuga do presídio e deteriorização de coisa pública, importantíssimo também. Imagine a seguinte situação. Você tem João e José. João e José estão dentro do sistema prisional, né? E para conseguir fugir, eles acabam, preste atenção, destruindo a parte de uma parede ou ainda serrando as grades que ali compõem. Levi,
Isso é dano ao patrimônio público, isso chegou no STJ. E o STJ, pessoal, tem um entendimento no sentido de que a deterioração, quase não sai, de coisa pública, com o objetivo de fugir do presídio, não configura crime de dano qualificado ao patrimônio público, porque nesses casos exige-se o ânimo em específico de destruir a coisa pública. E o STJ entendeu que nesses casos a destruição da coisa pública serviu tão somente como meio para a fuga. Então, entende o STJ, presta atenção, entende o STJ que não é crime. O fato é atípico por ausência de ânimo nocente, ou seja, vontade de destruir a coisa pública. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Então, essas são as informações vinculadas ao crime de dano. Dano cai em prova e você já sabe. Concluímos a primeira parte aqui. Se você ficar com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, manda sua dúvida pra gente conversar, a gente bater uma resenha, uma conversa. E vou colocar as nossas questões no quadro. Você que tá chegando pela primeira vez, dá um pause, certo? Resolve a questão, depois volta comigo para responder junto a mim. Belezinha? Tranquilinho, galera? Vamos nessa. Primeira questão tá aí pra você. Vai lá, joga duro, dá o seu pause. Beleza, pessoal? Resolveu a questão? Tranquilinho? Vamos trabalhar. Questão da Banca Vunesp, Prefeitura de Jundiaí, São Paulo, Guarda Municipal 2023. O Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural, CONPAC de Jundiaí, aprovou por unanimidade a abertura de processo de tombamento do estádio do Paulista, o Jaime Sintra. Eu lembro desse clube, Paulista de Jundiaí. Em reunião virtual, os membros do conselho aprovaram o grau de proteção 1, colocando o estádio entre os bens culturais protegidos da cidade. Com isso, o estádio já passa a ter proteção provisória equivalente ao tombamento. Matéria retirada do portal G1 do dia 12 de junho de 2023 e aqui há o link disponível para consulta. Considerando as disposições do Código Penal, na hipótese de ocorrer inutilização do local referenciado no texto, o agente pode responder pelo crime de... Observe que eu chamei a atenção para você para essa pegadinha. Eu disse, pessoal, se estivermos diante de algo que foi tombado, não iremos falar de crime de dano qualificado contra o patrimônio público. Por quê? Porque existe uma figura específica prevista no artigo 165 do Código Penal. Deste modo, não há que se falar em dano qualificado contra o patrimônio municipal, mas sim em dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, gabarito alternativa letra C. Lembra que eu te alertei acerca dessa pegadinha durante a aula? Se você errou, você nunca mais vai errar. Uma pegadinha boa que agora você já não erra mais. Beleza? Essa é a primeira questão, vamos para a segunda. Dá o seu pause, depois volta comigo para a gente resolver junto. Vai lá. Deu o seu pause, vamos nessa, vamos trabalhar. Questão também da Vunesp, prova para a Polícia Civil de São Paulo, cargo delegado de polícia do ano de 2022. Considere a seguinte hipótese. Petrônio e Cesarino são estudantes e colegas de faculdade. Em um almoço em que os dois e outros colegas estão sentados à mesma mesa, Petrônio, com intenção de causar prejuízo econômico a Cesarino, derrama água de uma jarra inteira sobre o computador pessoal que ele pensa ser de Cesarino. A ação é motivada por uma discussão sobre futebol. Ocorre que Petrônio, já obnubilado pela bebida alcoólica que havia ingerido, trocando em miúdos, é bêbado, acaba se confundindo e derrama água somente sobre o próprio computador pessoal, o que efetivamente o danifica. Em face do exposto, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Letra A. Petrônio cometeu crime de dano na modalidade tentada com agravante da embriaguez. A alternativa é incorreta do começo ao fim. Por quê? Porque, pessoal, lembre-se que aqui nós estamos diante de aquilo que a gente estuda no artigo 20 no Código Penal, chamado erro de tipo. Observe que a elementar do crime de dano é exatamente a coisa ser alheia.
Quando você se equivoca sobre o estado da coisa ser alheia, ou seja, você acreditando se tratar de uma coisa alheia, você na realidade acaba ali trabalhando com algo que é seu, não há que se falar em crime de dano, porque só há crime de dano quando esse dano alcança coisa de terceiro e no caso aqui alcançou tão somente a coisa do próprio Petrônio. Tá? Letra B, o fato é típico, mas não ilícito. Errado, o fato é atípico, porque, repito, para configurar crime de dano, exige-se que a coisa seja alheia. Letra C, o fato é atípico, é o nosso gabarito. Petrônio não comete crime nenhum e agora vai suportar o prejuízo dele, tá? Letra D, Petrônio cometeu crime de dano consumado. Errado, já sabemos que não há crime de dano consumado exatamente porque ele danificou o próprio patrimônio e não se trata de erro sobre a pessoa. E letra E, Petrônio cometeu crime de dano qualificado tendo visto motivo egoístico. Sim, seria dano qualificado por motivo egoístico se ele tivesse atingido o patrimônio do próprio Cesarino, tá? Gabarito alternativa letra C. E vamos para a última questão, pessoal. Vai lá, dá o seu pause para a gente resolver. Joga duro. Belezinha? FCC, Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, cargo defensor público de 2021. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a pessoa presa que destrói grades da cela com o objetivo de facilitar a fuga de estabelecimento prisional pratica, vamos lá, letra A, fato atípico diante da ausência de ânimos nocente, é o nosso gabarito, porque eu chamei a atenção para você que o STJ tem esse entendimento, tá, pessoal? Se tratando ali de coisa pública, mas que é destruída para facilitar a fuga de estabelecimento, entende o STJ que não há crime por ausência de dolo específico, de ânimo específico para fins da prática delitiva. Uma coisa que me chamou a atenção é que aqui, ó, a questão coloca fato atípico diante da ausência de ânimos necandi. Ânimos necandi, como falamos lá no crime de homicídio, é a vontade de matar. Não é o caso aqui na questão, se tratando de ânimos nocente. Tá certo, pessoal? Portanto, vamos aqui iniciar o nosso primeiro... Iniciar não, né? Concluir o nosso primeiro bloco voltado à temática dos crimes de dano. No próximo bloco, a gente vai concluir os demais crimes que existem dentro do Código Penal vinculados a isso, ou seja, os artigos 164, 165 e 166, já que o 167 fala de ação penal, e eu espero você. Beleza, pessoal? Lembra, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, tá certo? Um beijo no coração, fique com Deus, até a próxima.